do momento em que a vida foi gerada é um processo de morte. Porque toda a criação está sujeita à morte. Em Adão, todos morrem. Então, Paulo escreve aquele maravilhoso capítulo de 1 Coríntios 15, onde, se pudermos, vamos meditar um pouco também, que é a chamada menção exaustiva sobre a ressurreição do corpo. Então, para uma herança incorruptível, imarcessível, e a terceira palavra é sem mácula. Irmãos, é uma combinação de três palavras tão lindas. Em primeiro lugar, é incorruptível. Não poderá nunca mais ser tocada por nada que seja corrupção ou corruptível. Segundo, é imarcessível. Não experimentará nunca mais nós, em nossos corpos gloriosos, ressuscitados, nunca experimentaremos uma degeneração. Olha que bacana. Em nossos corpos incorruptíveis, ou seja, corpo glorificado, nós nunca mais envelhecemos. Não vai ter mais ruga. Então as pessoas ficam tão preocupadas em ter ruga, esticam, né? Cuidam do cabelo, cuida disso, quer ter as unhas bonitinhas, vai lá e vai no médico, e médico para baixo, médico para cima. E o teu corpo glorificado? Você não está preocupado? Mas tem que estar. Você tem que salvar a tua vida para ter um corpo glorificado. E as pessoas ficam preocupadas com 1 centímetro e esquecem milhões de centímetros. Essa vida é 1 centímetro. A vida que Cristo veio anunciar são milhões e milhões de centímetros. Nenhum sentido. Imarcessível. E por último, sem mácula. Quando Paulo fala sobre a igreja gloriosa em Efésios 5, ele diz que o Senhor amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa sem mácula. A ideia é como se ela nunca tivesse sido nem mesmo tocada pelo pecado. Isso não é impressionante, meus irmãos? Quando nós estivermos diante dele, por causa da ressurreição dele, por causa do corpo que ele tem, e porque na cruz ele efetuou uma tão grande salvação, espírito, alma e corpo, então esse nosso corpo, assim como o dele, nunca será tocado por qualquer nódoa ou por qualquer mácula. Como se nós também nunca tivéssemos tido uma história pecaminosa. Irmãos amados, Fantástico. Nem nos nossos melhores sonhos nós podíamos imaginar uma coisa dessa, não é? Louvado seja o nosso grande Salvador. Incorruptível, imarcessível, sem mácula, mas então ele vai dizer, está reservada nos céus para vós outros. Então, graças a Deus também pela última frase, que sois guardados. Guardados aparece 6 vezes em Judas. Interessante que Judas escreveu uma epístola desse tamaninho, né? Mas é uma verdadeira bomba. Você precisa lê-la aos pés do Senhor. A palavra-chave da epístola de Judas é guardados. Ele termina a sua epístola dizendo que aqueles que pertencem ao Senhor, eles foram guardados por ele, exatamente para essa herança, como Pedro menciona, imarcessível, imaculada. Então nós iremos comparecer diante dele, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, ele termina, Pedro, esse verso da sua epístola assim. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, finalmente, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, vamos lá para um primeiro verso. 2 Timóteo, capítulo 1. Para o nosso entendimento ser mais claro, vamos ler desde o verso 8. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o sujeito do que vamos ler daqui para frente é Deus. Então, diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, claro, a encarnação, o qual, nosso Senhor Jesus Cristo, não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, para que você não se confunda com a questão da filosofia grega da imortalidade da alma, a palavra específica aí para imortalidade é incorrupção, especificamente. Então, ele nos salvou, nos chamou pela sua própria determinação e graça, ele trouxe à luz a vida, final do verso 10, e a incorrupção mediante o Evangelho. Então, esse é o texto, além de outros, onde essa palavra tão significativa aparece aí, se referindo especificamente à obra que o nosso Senhor realizou no Calvário. E a palavra destruiu é muito forte, claro, destruiu. Você sabe de um servo do Senhor, do século XVII? Ele escreveu uma obra intitulada A Morte da Morte na Morte de Cristo. E foi isso que aconteceu realmente no Calvário. Quando Cristo morre, a morte morre. Ele destruiu a morte. Primeiro texto. Vamos para 1 Coríntios 15. Já que esse texto é tão rico, é tão extenso, vamos a ele diretamente e vamos meditar em algumas partes desse capítulo de 58 versículos. Vamos apenas a alguns deles. 1 Coríntios, capítulo 15. Então lembre-se, querido irmão e irmã, aqui está a menção mais completa da Bíblia sobre a ressurreição do corpo. Capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois ele também, ou por ele também, sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Bom, senhores, tem que encerrar aqui, o tempo já passou. E se meu coração confirmar o que eu estou sentindo agora, a gente continua esse estudo na próxima quinta-feira. As nossas lives são de quinta às 19, sexta às 19 e sábado e domingo às 10 horas da manhã, de 1 hora. E no sábado nós temos a mentoria, que está focada na transformação da mente, e às 10 horas também. Todos os dias nós temos os mini treinamentos às 6 horas da manhã. Os mini treinamentos agregam 3 partes. A primeira parte diz respeito ao tema daquela quinzena. Essa quinzena nós estamos com o tema de instrumentação geotécnica, né? Na segunda parte nós falamos de gestão, e aí a gestão nossa é muito mais do que uma gestão administrativa focada no plano horizontal, mas sobretudo é uma gestão espiritual, é de vida cristã, onde focada no produtivismo, né? Contra o processo de ganhar por tempo, mas sim por produto. E na terceira parte do nosso treinamento, estudo da vida espiritual, que é o que eu faço aqui nas lives, mas num trechinho pequenininho, de 10 minutos, onde a gente comenta alguma coisa e isso tudo a gente distribui lá no canal YouTube para que você possa, ao longo do dia, ter esse contato com a academia e treinar a vida espiritual, sobretudo nesse tema do empreendedorismo geotécnico que nós fomentamos aqui.
o empreendedorismo geotécnico cristão, verdadeiro e produtivista, mas para a glória de Deus. Nós não estamos fomentando o empreendedorismo, ou falando de geotecnia ou de engenharia, para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ser super profissionais. Não, é muito mais, é infinitamente mais do que isso. Na verdade, nós fazemos tudo isso para a glória de Deus, para ter essa salvação, que foi o objetivo dessa apresentação, dessa live, a salvação verdadeira, a salvação para a vida eterna, e utilizando aqui a gestão em vida cristã, né, com uma visão espiritual, aplicado no tema de engenharia civil e geotécnica. Tá bom? Então era isso que eu queria. Um bom almoço para você de domingo e até amanhã, segunda-feira, 6 horas, se Deus quiser, né, com o nosso mini treinamento. Tchau, tchau. Obrigado. Compartilhe o nosso projeto, venha participar, venha trabalhar conosco. Tchau, tchau.